Olá, bom dia. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas em ponto pelo horário de Brasília. E você confere agora comigo as notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. A Controladoria Geral da União identificou falhas em controles internos do INSS na gestão de empréstimos consignados. Para auditores, os deslizes deixam beneficiários mais vulneráveis a fraudes. O relatório do CGU analisou a atuação na fiscalização e monitoramento dos empréstimos em 2022 e 2023. Foram identificadas falhas em controles internos do INSS na gestão de empréstimos consignados. Entre os problemas revelados estavam autorizações de empréstimos pessoais sem cumprimentos dos critérios legais, problemas no acompanhamento periódico do cumprimento das normas pelas instituições que fazem os empréstimos e falta de divulgação de informações mínimas aos beneficiários. Um dos principais pontos apontados pela auditoria foi que cerca de 20% dos empréstimos identificados em uma amostra de mais de 3 milhões de empréstimos foram feitos com taxas acima do teto permitido. Os auditores analisaram 10 critérios diferentes para a verificação da regularidade na autorização dos empréstimos pelo INSS e identificaram problemas em 2 deles: benefícios elegíveis aos empréstimos e taxa máxima de juros cobrada no empréstimo pessoal. Segundo a CGU, em maio de 2023, mais de 14 milhões de beneficiários possuíam descontos para o pagamento de empréstimos consignados. Praticamente todos em empréstimo pessoal, somando 7 bilhões de reais só naquele mês. Na análise, os auditores identificaram que 2 em cada 3 contratos ativos possuíam problemas na informação do Imposto sobre Operações Financeiras, um dado necessário para confirmar se houve cobrança de taxas específicas. Agora vamos falar de saúde, porque na cidade de São Paulo, a alta nos casos de Covid preocupam mais que a dengue. Somente neste ano, pelo menos 25 pessoas já morreram pelo coronavírus, contra apenas uma por dengue. Desde o início do ano, a capital paulista registrou 17.413 casos de Covid-19. Segundo o painel de monitoramento da doença da Prefeitura, foram registrados 10.369 em fevereiro e 7.044 casos em janeiro. Segundo a plataforma Infotracker da USP-Unifesp, a cidade de São Paulo registrou um aumento de 140% no número de casos positivos pelo vírus. O coronavírus também é mais letal, já que a capital tem uma morte confirmada por dengue e 25 óbitos pela Covid-19 somente neste início de ano. A análise, com base nos dados da Prefeitura, mostra que a média móvel semanal de casos de Covid na capital saltou de 168 em 21 de janeiro para 404 no último dia 4 de fevereiro. O crescimento no número de casos pode ser explicado pelas aglomerações nas festas e viagens, somadas às novas subvariantes do vírus. As doenças podem ser confundidas, já que alguns sintomas da Covid são similares ao da dengue, como dor de cabeça, febre, dor muscular e diarreia. O Ministério da Saúde lembra que a vacina da dengue está disponível pelo Sistema Único de Saúde para crianças de 10 a 14 anos em algumas cidades. O imunizante contra a dengue também é encontrado na rede particular para pessoas de 4 a 60 anos. Já a vacina contra a Covid continua sendo oferecida pela rede pública para todo cidadão a partir de 6 meses de idade. Uma nova pesquisa científica desenvolveu um teste de sangue que pode prever o risco de ataque cardíaco, olha só, até 6 meses antes da ocorrência. Quem traz para a gente mais detalhes sobre essa descoberta, que vai poder ajudar e muito na prevenção de casos, é o nosso repórter de Dourados, Wellington Pael. O estudo é recente, feito pela Universidade de Uppsala, na Suécia, e identificou biomarcadores sanguíneos específicos que podem servir como indicadores precoces. Com isso, um exame de sangue teria a capacidade de detectar o risco de ataque cardíaco até 6 meses antes da ocorrência.
A pesquisa publicada este mês em uma revista especializada analisou amostras de 169 mil voluntários que não tinham histórico conhecido de doença cardiovascular. Os estudiosos ainda trabalham em um modelo que vai permitir que qualquer pessoa consiga oferecer dados para análise de risco, como altura, circunferência da cintura e níveis de colesterol, por exemplo. A descoberta pode se tornar uma aliada, especialmente na prevenção de casos de doenças cardiovasculares, que são responsáveis por 1/3 das causas de morte no mundo, segundo dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a situação não é diferente. Dados do cardiômetro, que é uma ferramenta da Sociedade Brasileira de Cardiologia, apontam que 58 mil pessoas morreram em 2024 vítimas dessas doenças. E estimativas do Ministério da Saúde indicam para uma média de 400 mil mortes por ano no país. A concessionária de saneamento básico do Rio de Janeiro enviou um ofício para a Agência Reguladora do Estado, afirmando que a SEDAI não forneceu dados corretos sobre o tratamento de esgoto de várias cidades. Segundo o documento, há uma diferença entre números fornecidos anteriormente em relação à realidade. O governo nega. Quem traz para a gente mais informações agora é o nosso repórter Anderson Nascimento, do Rio de Janeiro. A Águas do Rio, principal concessionária de saneamento básico do Rio de Janeiro, afirmou que o governo estadual inflou os dados sobre coleta de esgoto de cidades em que atua no edital de licitação para a privatização do serviço em 2021. Em ofício enviado ano passado à Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, a empresa afirma que a SEDAI não forneceu dados corretos sobre o tratamento de esgoto de várias cidades do estado. Segundo o documento, há uma diferença entre números fornecidos anteriormente em relação à realidade que a Águas do Rio encontrou depois de vencer o leilão da SEDAI. A revisão pode impactar investimentos de 24 bilhões de reais prometidos, incluindo a despoluição da Baía de Guanabara. Em nota, o governo estadual afirma que está avaliando os números do processo de concessão e que qualquer necessidade de ajuste poderá ser pleiteada pela concessionária. A Águas do Rio diz que discute o tema com a Agenesa e o governo desde novembro de 2023 e reforça o compromisso com a execução do plano de investimentos. E vamos agora de destaque internacional. Nessa sexta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou o trabalho do Exército em evento dedicado às Forças Armadas e ao segundo ano do início da ofensiva contra a Ucrânia. Na linha de frente, hoje estão os participantes desta operação militar especial. Vocês lutam pela verdade e pela justiça, mostram coragem e bravura em defender a Rússia. Vocês são os verdadeiros heróis do povo. No dia 23 de fevereiro, a Rússia celebra o Dia dos Defensores da Pátria, que neste ano coincide com diversas vitórias militares das tropas na Ucrânia. O exército ucraniano, enfraquecido com o bloqueio da ajuda dos Estados Unidos e pelo fracasso da contraofensiva no ano passado, enfrenta uma situação extremamente difícil, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouco, à 1h da tarde, eu volto com o balanço das notícias da manhã dessa sexta-feira. Até lá!